referente a isso. Eu me chamo Bruno Lemes, eu sou graduado em Biologia, com uma pós em Fisiologia e mestrado na área de Ciências Biológicas. Hoje, atualmente, eu trabalho no meu doutorado, trabalho com pesquisa animal na Universidade Federal de São Paulo, e basicamente as coisas que eu tenho mais interesse, mais apreço, é trabalhar com organismos vivos e voltados principalmente para o sistema cardíaco. Tudo bem? Então, se caso algum de vocês tiverem qualquer tipo de curiosidade, dúvidas, queira saber mais como funciona um laboratório de ciências, como que a gente faz pesquisa científica, como que a gente produz conhecimento científico, vocês podem perguntar, pode ficar à vontade, tá bom? Então, vamos iniciar hoje a aula. Eu vou tentar cumprir dentro do prazo de 1 hora, devido a que semana passada a gente não teve, né, a primeira aula, então eu vou tentar falar um pouquinho hoje sobre células em geral, tudo bem? E algumas características que essas células têm, tá bom? Então, prazer conhecer vocês, depois eu posso conhecer um pouco mais de cada um, se der tempo, né, temos 4 pessoas, então vamos lá. Então, primeiramente vamos falar sobre célula, basicamente a gente tem aqui a menor unidade, né, de um ser vivo é a célula em si, né? Embora tenham menores unidades dentro da célula, que são as organelas, né, é como algo atuante, que funcional, que desempenha uma função. A célula, ela é uma das menores estruturas, né, que a gente tem aqui nos seres vivos. Com exceção dos vírus. E aí aqui a gente tem só um cuidado, não sei se vocês já tiveram contato, por exemplo, com uma polêmica que é considerar vírus um organismo vivo ou não. Isso é um conceito que não é definido, então, às vezes, vocês podem se deparar em algum texto de alguma questão, alguma elaboração que talvez cite isso, tá bom? O vírus, embora ele consiga se reproduzir e consiga atuar de uma forma bem entre aspas, inteligente no organismo, né? Ele tem uma manutenção de conseguir sobreviver e conseguir difundir a espécie, né? Assim, a gente pode tomar como exemplo o estado atual que a gente está tendo no mundo, a pandemia, o coronavírus, isso está bem em pauta. Embora ele tenha essas características, ainda a gente não consegue definir se ele está dentro de uma classe de algo que a gente considera como um organismo vivo ou não. E aí isso depende de algumas análises, alguns autores que cada um vai tender a algum lado, então é importante a gente pontuar que não há um consenso, tudo bem? Embora alguns biólogos ou algumas pessoas elas considerem que os vírus são organismos vivos, outras consideram que não, e tá tudo bem por enquanto, porque a gente não tem isso definido, tá bom? E então assim, ó, então aqui nesse slide aqui, a gente tem uns desenhos que é só para a gente entender que assim, a gente tem diversos tipos de células, tá bom? Embora elas tenham características parecidas, como por exemplo, todas elas têm membranas, tem algumas organelas atuantes, tem núcleo, tem DNA, tem material genético que acontece ali, tem algumas funções que são exercidas, ela tem uma troca de algumas substâncias com o meio extracelular, elas se diferenciam entre si, tá bom? Então, quando a gente vê essa célula aqui rosinha, essa célula rosinha aqui ela é uma representação de uma célula do sistema nervoso, tá bom? É tipo um neurônio. Então, mais ou menos, num microscópio, quando você vai observar uma célula de sistema nervoso, você vai ver uma estrutura parecida com essa, né? Aqui, essa bolinha azul representando o núcleo, onde está todo o material genético dessa célula, e aqui as delimitações que a sua membrana realiza, né, e mais ou menos uma estrutura que se tem dessa célula, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente tem uma célula que é um tecido adiposo, então imagine ali qualquer região do seu corpo onde tenha depósito de gordura, é, e isso tem em diversas partes do corpo, não necessariamente só no abdômen. A gente tem que entender que isso é espalhado, distribuído no seu corpo de maneira bem uniforme. As
Desculpa. A célula tecida de pouso, ela tem mais ou menos essa formação aqui, tá bom? Ela é um pouquinho mais circular, a gente tem um núcleo também, né? Então, a gente percebe que tem essas características do núcleo presente em todas as células, né? E as suas delimitações. E as suas organelas vão estar aqui dentro trabalhando e atuando da mesma maneira. Aqui a gente tem uma representação de uma célula epitelial, tudo bem? Então, tudo que tá na parte da pele, inclusive as subcamadas, tem uma formação bem parecida com essa. Aqui embaixo, esse estiradinho aqui, a gente tem uma célula representando mais ou menos um músculo esquelético, tá bom? Então, a fibra do seu músculo, né, pode ser um bíceps, pode ser um músculo facial, pode ser um músculo peitoral, ele tem mais ou menos esse formato aqui, um formato um pouquinho mais alongado, e isso é devido à sua característica também, né, característica de contração. É muito mais eficiente uma célula alongada é a conseguir contrair e relaxar para que haja, por exemplo, movimentos. E esses movimentos podem ser variados mesmo, pode ser o mexer do dedo aqui, tá bom? A musculatura envolvida aqui, ela tem um formatinho muito parecido com essa, que também é muito parecida com o seu bíceps e por aí vai, tá bom? E aqui, só por uma questão de comparação, é uma célula de ovo, é um óvulo, né? Tipo, aqui é uma célula de ovo, mais ou menos da mesma formação, ainda tem um núcleo aqui, ainda não aconteceu os processos de replicação para a gente poder ver esse ser aqui um pouquinho mais evoluído do que apenas uma célula, tá bom? Vamos lá, então. Bem, a gente tem aqui duas diferenças, né, bem importantes, que é o que se refere a uma célula eucarionte e o que se refere a uma célula procarionte, tá bom? Seres menos complexos, seres que eles ocupam uma parte dos seres vivos ali, que eles têm uma estrutura menos elaborada, como, por exemplo, às vezes uma bactéria, um protozoário, a gente vai encontrar esses seres constituídos por célula procarionte, tudo bem? Você percebe que ela tem uma estrutura também que contém organelas, né? Você vê que, por exemplo, ela tem aqui, né, ribossomos, né? Ela tem uma membrana que delimita a região. Ela também tem um material genético, tem um DNA, né? E esses seres também faz um processo de que a manutenção da espécie, a sobrevivência desse ser é trazida através de um código genético, um material, algumas heranças que são carregadas. A gente também tem o citoplasma, que é o que compõe ali a célula. Enquanto numa célula eucarionte, a gente percebe que ela já começa a ter um pouquinho mais de complexidade. A gente começa a ver a presença de outras organelas, né? A gente começa a ver a presença de mais coisa acontecendo aqui dentro desse espaço. A gente nota que agora o material genético, né? O material genético que está aqui dentro do núcleo, ele é protegido, né? Enquanto a gente vê, por exemplo, essa região onde o material genético está disperso ali no citoplasma e não tem nenhum tipo de proteção, uma grande diferença que tem, né, entre a célula procarionte e o eucarionte é que tem a presença do núcleo, tem a presença de uma proteção interna dentro da célula para proteger o material genético. Tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá bom? Podem abrir o áudio, podem falar comigo e podem me interromper, que isso faz parte do processo da gente construir o conhecimento junto aqui, tá bom? E também no chat, pode falar no chat. É, Aqui no próximo slide, é tudo que eu falei há pouco, falando sobre a diferença da célula procarionte com a eucarionte. A diferença é que está de forma textual aqui, então eu vou disponibilizar depois os slides, a gente vai deixar no Moodle os slides para vocês acessam, baixa, e aí vocês leem com mais calma isso, tá bom? O importante aqui é vocês entenderem o desenho que eu apresentei, o que diferencia visualmente essas estruturas, porque geralmente é assim que é perguntado. Embora haja uma construção textual, também é muito usado o recurso visual, tá bom? Então agora a gente vai entrar na parte de uma estrutura bem importante da célula, que vamos começar ali da parte que delimita todos os espaços, né? Que tá rodeando todo aquele produto ali, que é a célula, que é a membrana plasmática. Então, assim, pensa que todas as células que você tem no seu organismo, ela tem uma estrutura que define, delimita o seu espaço e ao mesmo tempo exerce uma função que, se não é a mais importante, é uma das, é o que garante a sobrevivência da célula, tá bom? É o que garante que ela entre em contato com o meio externo, tudo bem?
Então, assim, a membrana plasmática de uma célula, ela tem essa estrutura aqui, que é uma estrutura que a gente chama de bicamada, tá bom? É uma bicamada de fosfolipídios. Fosfolipídios porque tem composto de fósforo, tem composto lipídico aqui na formação dela, então se dá esse nome. É, por que bicamada, né? É bicamada porque ela não é apenas um feixe, né? Ela é composta por dois lados. A gente tem um lado aqui que ele entra em contato com a água, né? Então ele é hidrofílica, a parte hidrofílica. Então ele entra e tem afinidade com a água, né? Ele tem contato direto com a água. A gente tem uma parte aqui interna, né? Que tanto nessa parte de cima, né? Você vê que as mãos estão juntinhas, né? Então representa a parte de cima, tá ligada à parte de cima. Assim como essa daqui de baixo, que ela é hidrofóbica, ou seja, ela repele água, ela não entra em contato, ela tende a repelir água, ela tem um composto lipídico de gordura aqui, então exerce esse papel químico aqui, tá bom? É, então, temos a parte hidrofílica e temos a parte hidrofóbica, tá bom? Representando duas camadas. Composição da membrana, como já havia dito, tem um composto lipídico que garante a sua estrutura, garante aí toda aquela parte funcionando. E aí a gente também tem uma constituição que, na própria membrana, embora a gente tenha essa parte interna e externa, com as partes hidrofílicas e hidrofóbicas, a gente tem também algumas estruturas que estão inseridas na membrana, que são proteínas. Essas proteínas inseridas na membrana, elas desempenham algumas funções que faz parte da estrutura da célula. Mais para frente a gente vai ver, por exemplo, alguns exemplos, mas a gente tem que entender que a membrana ela não é totalmente lisinha, bonitinha, ela tem alguns intrusos, né, entre aspas, não necessariamente são intrusos, eles compõem ali, eles fazem parte daquilo, mas eles estão ali grudados na membrana, transpassando às vezes não transpassando, às vezes ocupando apenas um lado da camada bilipídica, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre as características aqui, né? Que basicamente é o que a gente acabou de ver naqueles desenhos. A gente tem então a membrana plasmática, é uma estrutura constituída basicamente por fosfolipídios e proteínas inseridas nela. Ponto. Isso é o que eu acabei de falar e a gente já passou por isso. E aí é que a gente tem uma parte importante que a gente pontua o seguinte: o modelo que descreve, né, a camada, ele é chamado de modelo mosaico fluido. O que é importante a gente entender aqui? É importante a gente entender aqui, quando a gente se usa esse termo, modelo, a gente está se referindo a uma representação gráfica de algo que não necessariamente a gente consegue ver através de uma microscopia. Às vezes é tão pequena, é algo tão detalhe e tão minucioso que a gente ainda não consegue ter uma visão clara daquilo. Porém, a gente sabe seu funcionamento. E aí, através disso, a gente desenvolve modelos, a gente desenvolve ideias conceituais, gráficas, para poder conseguir conceber o que de fato a gente está explicando aí, tá bom? Por que é importante a gente dizer isso? Porque é, é o modelo que ele define como que a gente deve receber e apresentar aquilo. Então, veja bem, se um dia vocês quiserem produzir um material sobre membrana, se você quer considerar que aquele material ele seja, tipo, entre aspas, oficial, um material de boa consulta, ele tem que seguir a estrutura de um modelo de mosaico fluido. Tudo bem? E aí eu vou apresentar para vocês o desenho aqui e vocês vão ver como que é esse mosaico fluido graficamente. Um ponto importante aqui é que, embora a gente tenha duas camadas, que elas são parecidas nas suas funções, do tipo, uma parte é hidrofílica, que são as partes externas, tanto a externa que entra em contato com o meio extracelular, quanto a interna que entra em contato com o meio intracelular. Embora elas sejam parecidas, né, ambos têm esse contato com a água, e a parte do meio seja hidrofóbica, há uma diferenciação do que é interno do que é externo, tudo bem? Então, há uma face, a face externa, a face interna. Elas têm algumas diferenças e é importante a gente pontuar. Elas não necessariamente são espelhos uma da outra, tudo bem? Vamos lá. Esse aqui é o famoso modelo do mosaico fluido, tá bom? Então, a grande maioria dos desenhos que vocês forem observar sobre membrana, se vocês procurarem no Google,
Se vocês procurarem histórico de provas, livros didáticos, tudo que vocês for encontrar, vocês vão ver coisas muito similares a isso aqui, que é esses desenhinhos para poder conseguir mimetizar o funcionamento das coisas ali, tá bom? Então, novamente, a gente vê aqui o modelo da membrana com 2 camadas. Então, ó, viu aqui, a gente já lembrou. Então, bicamada, tudo bem? Uma parte externa, uma parte interna. As partes das extremidades entram em contato com a água, hidrofílicas. As partes que não estão em contato com a água, hidrofóbicas. A gente falou também que tem proteínas, né? Tem proteínas que se ligam na membrana também, fazem parte. Então, aqui, ó, uma glicoproteína, né? Então, a gente tem uma proteína aqui de formação de glicogênio. Então, assim, a gente tem aqui, ó, uma estruturinha só para representar. A gente tem uma proteína globular, que ela já diferencia. Então, isso aqui é só para a gente entender que existe mais de um tipo de proteína. A gente tem proteínas que elas são estruturais. Proteínas que são estruturais, elas estão na estrutura, de fato, da camada da membrana. A gente tem uma proteína estrutural que a gente chama de integral e uma periférica, porque a integral ela conecta os dois lados. A periférica ela está somente de um. A gente tem proteínas do tipo canal, né, proteínas que permitem, né, a passagem de algumas substâncias por ela de maneira facilitada. A gente tem moléculas, por exemplo, como o colesterol, que ele é capaz de penetrar a membrana sem a necessidade, por exemplo, de uma ajuda, por exemplo, de uma proteína aqui de estrutura, tudo bem? Então, esse modelo aqui, ele é muito visualmente responsável para você conseguir lembrar das coisas aí e conseguir associar. Você acha muito importante saber todos os nomes? Júlia, é importante não necessariamente você decorar os nomes, mas você entender que o nome deles são sugestivos. Embora a gente ache que a gente tem que decorar muitos nomes, muitas coisas, que aquele negócio é cheio de coisas, a gente fica desesperado achando que a gente tem que decorar, pensa que todos esses nomes aqui, eles têm um indicativo do que ele é por definição. Então, lembra lembra que a estrutura membranar, por exemplo, vamos tentar construir aqui junto a construção de um nome que faz sentido. Imagina você decorar a definição, né, da membrana. A membrana plasmática, ela é uma camada que protege, envolve uma célula, ela é formada por proteínas e lipídios, e ela tem uma estrutura que entra em contato com o meio externo e interno. Um conceito que ele é todo elaborado, ele é grande, ele ocupa algumas linhas, tudo bem? Aí, eu te dou um nome. Membrana plasmática tem uma bicamada fosfolipídica. É um nome. Esse nome está te falando que o nome é membrana. Membrana, então a gente tem como definição já mais ou menos que é membrana no nosso vocabulário. A gente sabe que membrana é algo que está envolto de algo, ele está protegendo algo, tá mais ou menos assim. Então a gente já sabe que define algo, define um território e consegue envolver algumas coisas ali. A gente tem o nome, no nome a gente tem uma bicamada. A gente sabe o que é camada. A gente sabe que bicamada, então ela tem duas, né? Ela tem duas. E a gente sabe, por exemplo, que ela é fosfolipídica. Aí a gente sabe que, por exemplo, lipídio é gordura. Gordura a gente sabe que repele água, né? Óleo e água não se mistura, né? Óleo é um componente gorduroso. Então, assim, a gente consegue conceber o conceito, a definição daquela estrutura através de um nome que ele consegue resumir muita coisa, tudo bem? Então, assim, o importante não é você decorar o nome, o importante é você saber que o nome, ele é sugestivo. Então, por exemplo, proteína integral. Se você não decorar proteína integral, porque você vai ver escrito na sua prova isso. Quando você vê escrito isso na sua prova, você tem que saber. Proteína integral. Integral por quê? Porque ela integra as duas camadas da minha membrana. Tudo bem? Proteína periférica. É periférica. Ela está na periferia, então significa que ela está somente de um lado da membrana, visto que se a membrana tem dois lados, periferia é só um. Tudo bem? Então, assim, é importante vocês conseguirem ter essa concepção desses nomes, tá bom?
Isso para tudo, isso você vai ver também em química, você vai ver em geografia, porque é de assustar mesmo, tudo bem? Mas pense nisso, pense que os nomes são sugestivos, eles são pensados para ser aquilo ali, sabe? Tem pessoas que eles de fato ficam estudando isso. Então, vamos continuar aqui, ó. E o que está nesses slides aqui, não se assustem com o texto, vocês leem depois. Aqui nesse slide aqui, na verdade, está falando exatamente o que eu acabei de dar como exemplo para vocês. Que dentro das estruturas que estão ali na membrana, a gente tem a proteína, e a gente tem as proteínas que elas desempenham várias funções. E aí lembra que eu mostrei lá no desenho, por exemplo, que você tem proteínas que elas são integrais, que elas ligam os dois lados, e elas têm uma proteína periférica. Isso a gente já matou. A gente sabe, por exemplo, que tem essas duas aqui. Eu já respondo a pergunta. A gente sabe que tem essas duas aqui. E o próprio nome, novamente, é sugestivo. A integral ela conecta os dois lados, a periférica um lado só. E elas desempenham funções de acordo com a necessidade que elas estão ali para exercer. E aí existem N funções, tá bom? A gente aqui não necessariamente vai pontuar função por função. A gente fala mais ou menos o que acontece como um contexto geral, bem? E outra coisa importante que tem aqui nesse slide ele começa a falar um pouco aqui, ó, sobre transporte de substâncias. Então a gente tem que entender que a célula, para ela poder continuar viva, continuar exercendo seus papéis ali, ela tem que fazer uma troca com o meio. Então ela precisa captar coisas do meio, trazer coisas para dentro, e ela precisa também se desfazer de algumas coisas que está dentro dela. E então essa troca aqui é através de transportes, né? Faz um transporte mesmo, uma troca, e as proteínas estão envolvidas nesse transporte. Também estão, tudo bem? Tem transporte que não precisa, mas elas também estão envolvidas nesse transporte. Nas proteínas de membrana, tá bom? As proteínas ligadas à membrana. Vamos lá, uma pergunta. Teria que saber mais sobre as funções específicas? Mais ou menos, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque aqui, o que a gente aprende aqui nesse nível de aula, de conceito e tudo mais, é aprender as principais funções, tudo bem? Existem funções muito mais complexas que elas podem vir a nível de vestibular também, a nível de ensino médio, como também existem níveis de funções que vocês vão ver somente na graduação mesmo. E isso só se refere à especificidade mesmo. Então, por exemplo, eu vou ser bem, assim, bem clichê aqui. Bhaskara serve para alguma coisa? Serve. Por isso que a gente aprende. Serve. Por isso que a gente aprende. Serve para coisas muito complexas? Sim. Mas eu não quero ser engenheiro, eu preciso saber Bhaskara? Precisa. Ela serve para coisas também do seu dia a dia. O fato de você ter um conhecimento desse te ajuda no dia a dia sem você perceber, tá bom? Então, assim, não necessariamente você tá fazendo alguma tarefa e fala assim, preciso usar Bhaskara. Não, você executa porque faz parte do conhecimento. E isso também acontece quando a gente fala de biologia, quando a gente fala de química. Então, assim, vocês vão aprender funções e vocês precisam entender essas funções, vocês precisam de fato conhecer o que está acontecendo ali. Só que de um nível que ele é introdutório, básico e o fundamental para o conhecimento daquilo, tá bom? Então, assim, não ache que você não precisa decorar tudo, mas ao mesmo tempo não ache tudo que você viu, ele é tudo mesmo, tá bom? Ele é muito mais, é um universo muito maior. Isso também serve para vocês se motivar com interesse, curiosidade e avançar na busca por saber mais coisas. Respondida? Desculpa se eu fui muito longo ou se eu fui chatinho. Bem, vamos lá então. Então a gente falou de proteínas, integral, periférica e também falamos que elas estão envolvidas no transporte. Quem levantou a mão? Vamos lá. A Júlia saiu. Tem alguém que levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Quem levantou a mão pode falar, tá bom? Desculpa, é que a internet caiu, não sei o que aconteceu, eu perdi sua explicação, mas depois eu vejo no vídeo tudo de novo. Tudo bem, tá, tudo bem. E também, se você ficar com alguma dúvida mesmo vez no vídeo, você pode me perguntar, tá bom? Vamos lá. Ok, obrigada. Tá. Júlia, tá. Ah, Thalia, você não vê a explicação? Tava tão fofinha essa explicação. Mas depois você vê no vídeo, ficou boa. Acho que a galera que tava aí conseguiu entender também um pouco. Ajudou, a sua pergunta ajudou, acho que talvez as pessoas.
Funções da membrana plasmática, né? Então, aqui, novamente, a gente vai reforçar algumas funções. Então, ela define limites da célula, ela garante proteção. Então, assim, o fato dela definir os limites e o fato, por exemplo, dela ter essa estrutura de ser bicamada, ter uma parte que não reage com a água, outra não, isso também ajuda ela no meio que é inserido, que é o meio ali do organismo vivo, dos órgãos ou das funções e espalhadas ali pelo organismo, seja um organismo animal, seja um organismo vegetal, é, ela funciona como uma mini fábrica, né? Então ela tem várias coisas acontecendo dentro dela, então a membrana também ajuda a proteger que essa mini fábrica aqui não deixe de existir. Uma vez que a membrana é rompida, por exemplo, se ela for rompida por algum agente, ou até mesmo seja um agente químico, seja um agente radioativo, seja um agente interno, né? Tipo, mesmo, alguns próprios agentes do próprio corpo, como anticorpo e coisa do tipo, você tem uma morte celular. Se a membrana se rompe, aquela célula morre. Né? Uma vez que seu material genético extravasa, todas as suas organelas elas ficam entre em contato com essa célula, essa célula morre, tem uma morte celular, tá bom? Então a membrana também garante a segurança, ela funciona ali como uma grande barreira de proteção também, tá bom? Permite que as diferenças entre o meio externo e o meio intracelular sejam mantidas, né? Então, novamente, né, o fato dela ter dois ambientes, ela consegue controlar eles. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que você tem, imagina que você tem uma bexiga com água dentro de um aquário. Talvez o líquido dessa bexiga seja rosa e a água do aquário seja transparente. O fato daquele líquido rosa estar protegido pela bexiga faz com que o meio intracelular, o meio intra-bexiga, ele seja diferente em muitas coisas. Ele pode ser diferente em pH, ele pode ser diferente em cor, ele pode ser diferente de um monte de coisa, tudo bem? Então agora imagine isso na célula também, tá bom? Não necessariamente que muda a cor, tá bom? A cor foi só um exemplo, mas o meio interno e o meio externo, eles têm características diferentes e a membrana ajuda a manter essas características preservadas, tá bom? Seleciona quem entra e quem sai, então o fato de ter o transporte, né, também a membrana é responsável por fazer essa definição do que entra e o que sai, ela também serve como um grande porteiro, tá bom? E também ela capta sinais externos. O que seria captar sinais externos? Então, assim, ela tem algumas estruturas ali na membrana, ela tem algumas estruturas ali que elas conseguem, por exemplo, notar algumas mudanças de ambiente, e essa mudança de ambiente também ajuda em todo o seu organismo. Então, imagine que você tem, por exemplo, um remédio, né? Você tomou um remédio, tomou um fármaco, aquele remédio aí vai se diluir, aí tem um composto químico, aí vai entrar na sua corrente, e aí as suas células que estão lá paradinhas, a membrana dela tá parada, ela tem vamos pensar que é como se tivesse antenas, e aí aquela célula tá meio assim, ó, putz, eu tô precisando muito de cálcio, eu tô precisando muito de cálcio. E aí ela vê uma molécula passando de cálcio, ela fala assim, opa, aqui tem uma molécula de cálcio. Ó, eu tô aqui, eu preciso dessa molécula de cálcio. Então ela ajuda também em captar esses sinais externos, ela vê essa mudança de ambiente e ela consegue também interagir com ele. Tá bom? Transportes. Vamos falar sobre transportes aqui. A gente vai falar então de uma das principais funções da membrana, que é a função de porteiro. É controlar quem está saindo, o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Aqui a gente tem dois grandes grupos. A gente tem um grupo de transporte passivo e o transporte ativo. Novamente, lembra do nomezinho lá que a gente falou mais cedo. Transporte passivo. Pelo próprio nome diz, você já imagina então que é um transporte que ele deixa conduzir. Ele só vai. Ele é como se fosse uma maré vai com as outras, assim, né? Ele tá indo. É... Então, aqui nesse caso, a gente chama de transporte passivo justamente porque ele não tem um gasto energético de fato para efetuar o transporte que a célula precisa fazer, tá bom? E aí existem três tipos de transportes passivos na estrutura da membrana. A gente tem um que a gente chama de difusão simples. A difusão simples é como se... observa o seguinte. Existe uma substância que ela está muito maior em um dos lados e muito menor do outro lado. Então há um desequilíbrio dessa substância.
Quando há esse desequilíbrio, a membrana ela está aqui no meio, fazendo essa barreira e mantendo esses lados aqui. E se for necessário ela precisar esse equilíbrio, ela faz o seguinte: ela equilibra o meio que tem aqui, ó, esse meio aqui, ele é mais concentrado, ele começa a migrar para o meio menos concentrado, de modo que esse sobe, eles se igualam. Quando eles se igualam, né, completa a difusão simples, tudo bem? Então, quando o movimento parte de maior para o menor até eles se igualarem, difusão simples. Transporte passivo, difusão simples, tudo bem? Isso acontece sem gasto energético, acontece porque é para se acontecer. A gente observa, por exemplo, isso se você tiver, por exemplo, uma desculpa, acho que tocou. Deixa eu só tirar o som aqui. Isso acontece quando a gente tem, por exemplo, uma passagem de algum sal. Se você tem pouca água e muito sal, né? Quanto mais água você põe, tipo, dilui mais o sal, porque há ali uma mistura, uma equiparação, tá bom? É, Vamos lá. Vou voltar aqui. Aí a gente tem um que ele é o contrário do que a gente passou ali, que é a osmose, né? A osmose é uma difusão no qual a membrana, né, ela é meio permeável ali e ela faz com que o meio que tem menos concentrado, ele vai para o mais concentrado. Aí é só ao contrário, né? Tipo assim, eu preciso, eu preciso saber mais do que tem aqui, eu preciso mais disso aqui, eu quero migrar para cá, né? Eu preciso vir para cá. Então, há essa força, né, de puxar isso aqui, e aí do meio que tem mais, do meio que tem menos, vai para o meio que tem mais. E aí eu tendo a deixar esse maior. Tudo bem? A gente pode usar, por exemplo, o sal que capta água, por exemplo, né? Então, assim, pode ter bastante água, mas o fato do sal precisar de muita água para ele poder ficar encharcado, entre aspas, né? Para ele ficar saturado, ele puxa mais água. Então, ele puxa do meio que tem mais. Tudo bem? A gente tem a difusão facilitada. A difusão facilitada aí entra naquela estrutura que a gente viu daquelas membranas que tem na célula. Aquela membrana, por exemplo, que é de canal, ela faz um transporte passivo de difusão facilitada. Então, assim, ele deixa passar de uma maneira mais facinho, né? Ele é um túnel, é um caminho, um atalho para aquilo acontecer. E aí isso é um transporte passivo de difusão facilitada, tá bom? E o transporte ativo é quando há um gasto energético mesmo acontecendo. Aqui tem um exemplo, né, do transporte passivo, mas existem N outros transportes passivos na célula. Mas o importante é a gente saber aqui que o transporte ativo, ele é quando há esse gasto energético, algo acontecendo, há uma bomba funcionando, há uma molécula que ela está fazendo isso girar, a proteína, é, estruturas ali que vai fazer isso acontecer. Aqui eu dou o exemplo da bomba só de potássio. A bomba só de potássio acontece com um bombeamento mesmo. Ela pega, por exemplo, sódio de um lugar, joga para dentro e pega potássio e joga para fora. Então, assim, é sempre esse equilíbrio, né? Ela sempre faz essa troca. E quando ela faz essa troca, ela há uma estrutura energética ali de gasto para poder fazer esse jogo. Eu pego um, jogo para algum lugar e pego outro e jogo para outro lugar. Eu nunca funciono somente de um lado, né? Eu nunca puxo sódio sem jogar potássio fora. Eu preciso haver essa troca. Eu preciso haver que essa bomba funcione em ambos os lados, tá bom? Isso aqui é um transporte ativo, exemplo de um transporte ativo. Aqui a gente vem então para aquela estrutura de desenho para a gente entender mais ou menos como que é representado esses transportes, tá bom? Então assim, ó, quando é o transporte aqui, ó, a molécula ela veio, penetrou na membrana, passou, né? Veio, penetrou na membrana, passou. E ela faz isso nos dois sentidos. Tá vendo que a setinha tá apontada para os dois sentidos? Então assim, ela pode tanto passar de um meio quanto de outro. Ela pode vir nas duas direções, tá bom? Transporte passivo, né? Aqui é um exemplo de transporte passivo. Aqui eles tentam só mudar a molécula para você entender, por exemplo, a osmose e a difusão simples, tá bom? Esse aqui, por exemplo, ó, uma proteína. Qual que é o nome da proteína que liga os dois lados, né? Integral, proteína integral. Proteína integral, uma proteína de canal. Tá vendo que a molécula ela passa aqui, ó, sem
encostar nas paredes, ela passa de maneira lisa, né? Ela passa de maneira fluida. Então, como passa de maneira fluida, não precisa haver nenhum tipo de gasto energético. E aí aqui a gente, por exemplo, tem um exemplo aqui de uma difusão facilitada, né? É um canal, algo que passa por aqui. E ela também pode vir dos dois lados, tá bom? Aqui ela pode vir dos dois lados. Aqui a gente tem um exemplo que é similar a esse aqui, só que vocês notam que aqui tem somente a setinha apontando para um lado, você não tem a troca para os dois. Isso aqui significa, por exemplo, que essa proteína aqui ela tem uma especificidade de ela, por exemplo, se associar a uma molécula específica, onde ela tem afinidade, e a função dela é simplesmente trazer de um meio para o outro. Ela não faz o papel contrário, tá bom? Aí são especificidades de algumas proteínas, de algumas estruturas. Esses dois exemplos aqui, a gente tem exemplos de bomba, né? Então aqui a gente tem um gasto energético de fato. A gente pode, por exemplo, ter um gasto energético onde entra uma, sai uma, que é o exemplo lá, por exemplo, do sódio de potássio. A gente tem um exemplo também que pode ser acontecendo duas simultâneas, né? Às vezes uma dessas bombas, né, ela faz essa captação de forma simultânea, ela precisa de mais de uma molécula. E aí são também, novamente, especificidades de alguns tipos de estrutura. O exemplo que eu dei, o homossódio de potássio é uma delas. A gente pode encontrar outras, mas em geral o mecanismo eles são similares, tá bom? Eles funcionam de maneira similar. Aqui a gente vai falar só um pouquinho para vocês entenderem que assim existem. Quando a gente fala da célula, a gente está falando de um organismo bem pequeno, de coisas que acontecem de nível muito microscópico. Às vezes a gente até, inclusive, precisa de desenhos para representar. E aí a gente tem moléculas que elas são maiores que isso, né? E aí essas moléculas são maiores, são mais complexas, a gente denomina de como macromoléculas. Essas partículas, né, maiores, que elas têm mais componentes, né? Elas entram e saem da célula em processos, às vezes, um pouco mais complexos. Ela não faz o processo de passagem através da membrana, porque ela é muito grande, ela não consegue permear nenhuma daquelas proteínas, porque ela é maior que a proteína, e ela também não consegue passar ali nas difusões simples facilitadas, porque, novamente, ela também não consegue penetrar ali nos pequenos espaços que tem na membrana. E aí a gente tem outros processos acontecendo aqui. Um deles é a endocitose, que é um processo de entrada, né? Então, a sua célula está aqui, ela vê uma macromolécula aqui, ela precisa captar essa macromolécula, ela encosta essa macromolécula, e aí ela vai criar um envolto dessa macromolécula, vai, tipo, abraçar e vai meio que dar uma engolidinha nela, tá bom? Quando esse processo é feito de fora para dentro, a gente chama de endocitose, tá bom? Uma molécula mais complexa quando ela precisa entrar. E quando esse processo ele é para você liberar algum produto que foi produzido dentro da célula, a célula está funcionando ali freneticamente, produzindo várias coisas, produzindo proteína, né, copiando material genético e fazendo várias coisas acontecerem ali. Quando ela forma algo complexo, algo grande, que não passa, por exemplo, pelas essas estruturas de membrana, ela faz um processo similar, porém chama exocitose, tá bom? Aí é de dentro para fora, quando eu expilo aquilo que eu produzi internamente. Tudo bem? Bem, a gente ainda tem alguns minutos, eu vou usar ele para a gente avançar num tema, que é falar agora dos componentes que estão dentro da célula. E aí, se caso ver que não deu para acabar, a gente termina na próxima aula, tá bom? Então vamos lá, a gente vai falar agora da estrutura da célula, principalmente o citoplasma. Então assim, o citoplasma ele é uma região que ele está dentro da célula, ele está localizado dentro da célula, ele é como se fosse tudo aquilo, é o geralzão, né? Todo aquele composto que está ali. Nas células eucariontes ali, ele não invade a membrana nuclear. Então, assim, no núcleo da célula está aqui, o citoplasma está aqui, as definições da célula pela membrana está aqui. O citoplasma é tudo, só que ele não invade núcleo. Ele tá separado disso. Então, ele não entra em contato com material genético, tá bom? E aí, nas células procariontes, como a célula procarionte não possui núcleo, não possui nenhuma proteção do seu material genético, aí o citoplasma ele permeia nas células procariontes tudo, inclusive o contato com o material genético.
O citoplasma, ele tem duas estruturas que são consideradas organelas, que é a matriz citoplasmáticas, né, ou o que a gente chama de citosol. Ele é como se fosse um pouco o esqueleto dessa estrutura, é como se ele fosse uma rede bem estruturadinha, que ele deixa tudo aquilo ali grudadinho nele e fazendo aquilo acontecer, né? Não é necessariamente um líquido sem nenhum tipo de agarras, sem nenhum tipo de força que é exercida ali dentro, tá bom? Então, na matriz citoplasmática tem um citoesqueleto ali que está presente. Vou ver se tem algum desenho aqui para a gente ilustrar. Basicamente, o citosol, que é o que está ali entre, né, as organelas, o que ocupa o espaço entre as organelas, que faz parte do, da nossa formação ali desse meio intracelular, a gente tem ele apresentando mais ou menos duas características. Uma delas a gente chama de sol e a outra a gente chama de gel. Isso nada mais é do que uma textura que se tem ali daquele citoplasma ali, tudo bem? Então, quando ele é um sol, você imagina que é o seguinte, é um sólido que está disperso dentro de um líquido. Aqui a gente tem alguns exemplos que se dão, por exemplo, como cola, medicamentos como leite de magnésio. Então, assim, você tem uma estrutura sólida que é dissolvida num líquido, tudo bem? Isso é uma textura que se dá ao citosol que a gente denomina como sol. E a definição gel, ele é o contrário disso, é quando você tem um líquido disperso num sólido. Então, imagina, por exemplo, uma formação de. Aqui dá o exemplo de geleia, mas a gente pode conceber outras coisas na nossa cabeça. É, imagina, por exemplo, quando você tem uma massa de concreto, né? Você tem ali um monte de parte sólida, né? E o que você faz para poder, né, produzir aquele material? Você acrescenta líquido. Então, assim, você está dispersando líquido em um meio sólido, tá bom? E aí, quando você tem essa formação, aí você tem uma estrutura mais parecida como um gel, tudo bem? E são duas características que a gente tem no citosol, de estruturas como que ele se apresenta. Então aqui o citoplasma ele não só comporta, né, todos os compostos, todas as organelas, ele não serve só de casa, né, para tudo acontecer ali, como também ele tem essa estrutura, né, que eu falei que é esses filamentos, essa rede, né, essa estruturinha que é o citoesqueleto. E é exatamente o citoesqueleto porque ele dá forma àquela célula. Ele é o que mantém as coisas acontecendo e paradinhas no lugar onde deve ser, ou que permite que elas naveguem dentro da célula. Aqui a gente vai falar um pouco das organelas, e aqui novamente a gente tem agora um novo desenho, né, para a gente poder ver, por exemplo, como que é mais ou menos concebido visualmente uma célula, tá bom? Então, assim, as organelas, elas estão, então, dispersas no citosol, então vamos imaginar aqui, né, célula, membrana, aqui a gente está falando de uma célula, aqui não necessariamente é uma célula real, porque aqui a gente tem composto de célula vegetal também, então, assim, não é uma célula que tem organelas de célula vegetal e célula animal, tá bom? Então, assim, é só para a gente entender mais ou menos como que é apresentada essas estruturas. Então, a gente tem membrana, tudo que está aqui nesse meio aqui é o nosso citosol. O citosol, ele é o citoplasma, né? Que nem o citoplasma tem o citosol. Ele não invade o núcleo, né? Então aqui, por exemplo, a gente vê o desenho núcleo, o núcleo representado com esse desenho. Então, a parte do citoplasma aqui, que contém o citosol, também não invade o núcleo, tá bom? A gente tem uma organela, por exemplo, que chama mitocôndria, que geralmente é representada por figuras desse tipo, meio alongadas, enrugadinha por dentro, né? Tem um desenho mais ou menos como esse. A gente tem o cloroplasto, que ele não é presente nas células animais, tá bom? É presente só na célula vegetal, que ele tem uma estrutura também parecida com essa, né? Meio alongadinho, e ele também tem como se fosse microtúbulos ali dentro, uns desenhos parecidos. A gente tem o retículo endoplasmático, que ele tem essa formação aqui, que ele fica bem próximo ao núcleo, que forma como se fosse são meio rugoso, né? E tem um monte de ruguinha ali, tem um monte de faces meio dobradinhas. A gente tem estruturas como microtúbulos, que tem esse formato mesmo de um tubo, né, bem sugestivo o nome.
Temos o complexo golgiense, que apresenta essa estrutura também meio enrugada, parecida ali como se a gente estivesse colocando um monte de fatia, né, uma em cima da outra, assim, de maneira uniforme, até que formar esse desenho. Tem lisossomos, ribossomos, tá bom? Ribossomos geralmente são pontuados assim com bolinhas espalhadas. Vacúolos, também isso aqui é presente na célula vegetal, tá bom? Né, então aqui a gente não vê isso aqui na célula animal. E aqui é importante falar que o ribossomo, embora ele esteja aqui, né, o fato dele não ter uma membrana, né, todas essas estruturas aqui têm membranas próprias. O ribossomo, o fato dele não ter, né, isso aqui às vezes não é considerado como uma organela celular, tá bom? Só que, novamente, aqui vale lembrar o mesmo caso lá do vírus, né? Alguns autores consideram que são organelas, alguns não, tá bom? Então, basicamente é assim, a gente vai ver essa apresentação aqui, né, das organelas, mais ou menos essa formação de célula, mais ou menos assim que a gente enxerga nos desenhos. Aqui a gente vai fazer um resuminho, mais ou menos, do que cada estrutura tá fazendo ali dentro da célula, tá bom? A gente tem, então, a mitocôndria, que ela é uma das mais importantes organelas que tem no organismo, ela é responsável pela respiração celular, é responsável por fazer com que a célula respire. A gente tem um dado curioso aqui na mitocôndria, que a mitocôndria tem um DNA próprio. E ela tem um DNA próprio que ele deriva do primeiro ser vivo que surgiu e evoluiu, que a gente vê aí nos desenhos, seguindo a teoria de evolução do Darwin e tudo mais. Então, basicamente, o fato dele ter um DNA próprio que está ligado com todos os ancestrais que a gente já teve, o DNA da nossa mitocôndria é igual, tudo bem? Então, assim, o DNA que tem na mitocôndria da minha célula tem na mitocôndria da Júlia, tem na mitocôndria da Tayla, tem na mitocôndria da Emily, tem na mitocôndria de todo mundo que está aqui nessa sala aqui, tudo bem? Tem uma musiquinha também no YouTube para ajudar a lembrar as funções, se precisar. Sim, compartilha com a galera, Júlia, compartilha. Às vezes tem gente que se dá bem com essas estruturas de músicas, de fazer anagramas com letras e tudo mais. E às vezes tem gente que às vezes prefere não necessariamente entrar nesse mérito, mas é importante a gente entrar em contato para a gente descobrir, né? O que a gente gosta, o que a gente sabe, o que a gente tem mais facilidade. Para dar tempo aqui dentro das 8, vamos correr rapidinho aqui só para a gente falar um pouco sobre essas estruturas, né? Então, assim, a gente tem ali o lisossomo, que é uma organela relacionada com a digestão intracelular, então tudo que precisa ser digerido, né, precisa ser processado ali, é feito pelo lisossomo. Cloroplasto aqui, o meu foco não é falar sobre célula vegetal, mas o cloroplasto ele está ali também para nas células vegetais ligado à realização da fotossíntese, tá bom? Que é um pouco parecido aí com a nossa respiração celular da mitocôndria. A gente tem um retículo endoplasmático liso e rugoso. O que diferencia eles, tá bom? É que o liso, ele tá ligado à produção de lipídios. Então, ele tá, quando a gente vê síntese, né? Então, ele tá produzindo, ele tá criando lipídios. E também envolvido na desintoxicação daquela célula. Então, se ele precisa desintoxicar de alguma maneira, algum agente químico, isso acontece no retículo endoplasmático liso. O retículo plasmático rugoso, ele também está relacionado com a produção, com a síntese, só que aqui a gente vê de proteínas, tá bom? E não de lipídios necessariamente. O complexo do Golgiense está relacionado com a nossa secreção celular, então aquela parte lá de exoxitose, por exemplo, né? A gente vê o complexo Golgiense atuando. O vacúolo aí também entra na célula vegetal, ele é responsável por algumas coisas ali relacionada com manutenção do pH da célula, tá bom? Então, aqui o que a gente tem para pontuar de importante é célula animal, mitocôndria, lisossomo, retículo endoplasmático, a gente tem que entender a diferença. Liso, lipídio, liso, lipídios, tá bom? Liso faz síntese de lipídios e desintoxicação. Rugoso, proteínas, não é lipídio, é proteína. Tudo bem? Aqui a gente tem dois movimentos que a gente observa, né? Eu vou deixar para vocês dar uma lida aqui, mas é só para vocês entenderem que há movimentos que acontecem ali dentro da célula, que o citoesqueleto está relacionado com essa movimentação, tudo bem? Então, ele coloca ali como dois movimentos bases, né? Um que a gente chama de ameboide
Então, é quando ele faz um deslocamento da célula inteira. Então, toda aquela célula precisa se locomover. Ela precisa sair, por exemplo, de um ponto e ir para outro. Ela precisa se movimentar naquele organismo. Esse movimento que é relacionado, o citoesqueleto vai se mexendo ali, e vai caminhando, vai fazendo com que a membrana vai mudando de formação para ele poder conseguir se locomover, é um movimento chamado de ameboide, tá bom? Ameboide, então, ele está fazendo um movimento similar a uma ameba. Tenta imaginar isso, né? Como se fosse uma ameba tentando, né, tipo, caminhar, né, o movimento de todo o deslocamento da célula é a ameboide. E o ciclose, ele é aquele movimento que acontece internamente, é quando as coisas estão movimentando internamente, não necessariamente eu estou me locomovendo comparado ao meio, tá bom? Eu vou parar por aqui, tá bom? Tipo, a gente para em funções do citoplasma. Basicamente, a gente consegue fechar logo no comecinho da próxima aula para a gente poder caminhar para o próximo tema, tá bom? Tem só mais 5 slides no máximo aqui. Então, vou deixar esses 5 minutos aqui, vamos ver aqui quantas pessoas tem. Se tem alguém tem dúvida antes de a gente... Alguém ficou com alguma dúvida da aula? Alguém tem algum comentário a fazer? Se não tiver, eu vou pedir para quem está online, que seria quem não é da direção do cursinho, não é o professor, por exemplo. Então, para quem estiver online, escrever um pouco no chat, assim, basicamente uma breve história sobre vocês, assim, só para me entender mais ou menos o perfil, né, mais ou menos a cidade de onde vocês estão, se vocês têm já uma intenção de curso em mente, como que vocês estão na formação, vocês já são formados no ensino médio, não, estão no terceiro ano. Bem rapidamente, a gente tem 3 minutinhos aí, só para me dar uma lida e entender mais ou menos como que tá. Não sei se todo mundo participou da aula inaugural, a gente conheceu, bateu um papo com algumas pessoas. Então, mas é interessante a gente manter essa proximidade, seres humanos, entrando em contato uns com os outros. Vou aguardar vocês aí, fechar aqui meus slides. Eu lembro de você, Andressa. Você não é a Júlia, você é a Andressa. Tá o nome errado no e-mail, né? Uma coisa assim. Eu lembro na aula inaugural que você comentou isso. Então tem que lembrar aqui que Ju é a Andressa. Sempre que você me perguntar alguma coisa no chat, a gente faz esse disclaimer aí de lembrar o seu nome. Tá no terceiro ano do ensino médio, surtando porque não sei o que fazer. Normal, tá bom? Sem pressão. Não acho que você precisa decidir as coisas com. Você tem quantos anos? 17, 18? Quantos anos tem, Andressa? José, formado audiovisual, decidindo entre ciências sociais e jornalismo. São áreas bem bacanas, eu gosto, eu flerto com elas, embora eu seja biólogo, mas eu gosto muito de consumir conteúdos nesse grande espectro, assim. Leio bastante notícias de jornal, gosto de entender um pouco sobre geopolítica, eu acho bem interessante. Uma área bem legal, José. É isso aí. Eu também busco outra formação. Eu fiz educação física, com a minha primeira formação. Eu falo um pouco disso porque, para não ficar tão extenso, mas eu fiz educação física com primeira formação, aí na educação física eu conheci laboratório, aí eu comecei a trabalhar com rato, e aí eu falei, cara, eu gosto disso e não tem nada a ver com educação física. Embora eu fazia exercícios com rato, meus ratos eles corriam em esteira, fazia exercício físico, a gente usava conhecimentos da educação física, do exercício para isso, mas aí eu decidi fazer biologia para poder aproximar mais do conteúdo. Andressa, tu tem 17 anos. Então, Andressa, 17 anos, decidir as coisas ainda tá muito cedo, fica tranquila. Importa, foque em você saber as coisas como um todo, né? Tipo, aprende sobre geografia, aprende sobre matemática, aprende sobre química, aprende tudo, que tudo é interessante, tudo é válido e não importa o que você escolher, você vai dar. Andressa, uma coisa. Pode falar no áudio, Tyler. É porque travou aí. Eu sei que você tinha parado de falar, desculpa. Andressa, que eu te foque em estudar, mas também se divirta.
Porque 17 anos, depois que você faz uma vez. Então, aproveita. Se quiser matar aula, mata aula. Mano, aproveita a sua vida. Seja o que você quiser, porque 17, 18 anos a gente só tem uma vez. Não fica só naquela intenção de estudar. Aproveita, sabe? É Você isso é aí. jovem, você tem muito tempo ainda. É É isso. isso aí. Professor da próxima aula está presente já? Está presente. Acabou de chegar. Acabou de chegar? É isso aí. Então, Camila, lhe passo aqui a Opa! turma. Aqui no chatzinho, assim como é a minha primeira aula com eles, eu só pedi